Você já se flagrou adiando tarefas importantes? Sem dúvida que sim, pois isto acontece com todos nós. Hoje, vamos explorar os meandros da procrastinação e desvendar estratégias poderosas para vencê-la. Descubra como os princípios estoicos podem ser a chave para superar a procrastinação e conquistar o controle da sua vida. Prepare-se para uma jornada transformadora. A procrastinação não terá espaço se você a substituir pela sabedoria estoica. Convido você a libertar-se do ciclo da procrastinação. A armadilha da procrastinação. Por que deixamos tudo para depois? Na vastidão do tempo que se estende diante de nós, encontramos a inevitável companheira de muitos, a procrastinação. Essa tendência humana de adiar tarefas importantes, muitas vezes, é vista como um inimigo a ser combatido. Uma batalha constante entre o desejo imediato e a responsabilidade futura. Contudo, ao lançarmos um olhar sob a perspectiva estoica, descobrimos uma abordagem única e profunda para entender e lidar com esse fenômeno. Hoje vamos te ajudar a entender como vencer a procrastinação. Mas antes, gostaria de te pedir, se for sua primeira vez em nosso canal, que se inscreva, compartilhe e comente em nossos vídeos para que possamos continuar a difundir este conhecimento para mais pessoas. Os estoicos, antigos filósofos que encontravam na razão e na virtude o caminho para a tranquilidade interior, oferecem uma visão única sobre a procrastinação. Ao invés de encará-la como uma fraqueza a ser combatida, eles propõem uma reflexão profunda sobre a natureza do tempo, do dever e da própria vida. A procrastinação é um daqueles hábitos que muitos de nós conhecemos muito bem, mas nem sempre entendemos completamente. Em termos simples, procrastinar significa adiar tarefas, deixando para fazer depois o que poderíamos fazer agora. É como se estivéssemos empurrando as coisas com a barriga, e isso pode trazer sérios problemas. Vamos pensar em situações comuns do dia a dia. Imagine que você tenha um trabalho ou estudo para entregar em uma semana. Em vez de começar imediatamente, você pensa: ainda tenho bastante tempo, vou começar amanhã. Amanhã chega, mas as redes sociais estão chamando, ou talvez você queira assistir a um episódio da sua série favorita. E assim, o tempo vai passando até que você percebe que está na última noite antes do prazo, correndo contra o relógio para terminar tudo. Por que fazemos isso? Existem várias razões, mas algumas são mais comuns. Às vezes, a tarefa parece tão grande que ficamos sobrecarregados só de pensar nela. Outras vezes, estamos esperando o momento certo para começar, mas esse momento nunca chega. Também pode acontecer de subestimarmos o tempo necessário para concluir a tarefa, achando que será rápido e fácil. A procrastinação também está ligada à nossa busca por gratificação instantânea. Assistir a um vídeo engraçado no YouTube ou passar um tempo nas redes sociais nos dá uma sensação de prazer imediato, enquanto a tarefa que precisamos fazer, muitas vezes, exige esforço e concentração, proporcionando gratificação apenas no futuro. No coração da filosofia estoica, encontra-se a ideia de que o tempo é um recurso finito, um bem precioso que não pode ser recuperado. Sêneca, um dos mais notáveis estoicos, alertava que é mais fácil evitar o tempo perdido do que recuperá-lo. Nesse contexto, a procrastinação se revela como uma forma de desperdício desse recurso escasso. Os estoicos nos convidam a enxergar o tempo não como um inimigo, mas como um aliado em nossa busca pela sabedoria e pela realização. A procrastinação, sob essa luz, torna-se não apenas um adiamento de tarefas, mas uma postergação de nosso próprio desenvolvimento e autenticidade. Ao procrastinar, estamos, de certa forma, negligenciando a oportunidade de moldar nosso destino. Eles acreditavam que a verdadeira virtude reside na conformidade com a razão
e na harmonia com a natureza. Procrastinar, nesse sentido, é visto como um sintoma de desarmonia interior. Epicteto, outro grande filósofo estoico, ensinava que devemos nos preocupar apenas com o que está em nosso controle. A procrastinação, muitas vezes, surge quando nos desviamos desse princípio, quando permitimos que preocupações futuras e eventos, além de nosso controle, dominem nossos pensamentos. Essa desarmonia, segundo os estoicos, é fruto da ignorância sobre a verdadeira natureza do tempo e da vida. Ao procrastinar, estamos, de certa forma, iludindo a nós mesmos, agindo como se o futuro fosse algo distante e separado do presente. A procrastinação, assim, se torna uma expressão da incapacidade de viver plenamente no momento presente, de abraçar a impermanência da existência. Entretanto, os estoicos não sugerem uma abordagem draconiana contra a procrastinação. Em vez disso, propõem uma visão equilibrada e reflexiva sobre como adiamos nossas tarefas e responsabilidades. A procrastinação, quando compreendida e gerenciada adequadamente, pode ser transformada em uma ferramenta para o autoconhecimento e a autenticidade. Em sua busca pela sabedoria, os estoicos nos convidam a refletir sobre nossos objetivos e valores mais profundos. Ao adiarmos uma tarefa, devemos nos questionar se essa procrastinação é resultado de uma escolha consciente, alinhada aos nossos valores, ou se é apenas uma fuga inconsciente da responsabilidade. A procrastinação pode se tornar, então, uma pausa deliberada para avaliar nossas prioridades e ajustar o curso de nossas ações. A vida é repleta de desafios e adversidades. A procrastinação, vista sob a lente estoica, se transforma em um teste de nossa resiliência e capacidade de enfrentar o desconhecido. Quando adiamos uma tarefa, estamos, de certa forma, postergando o inevitável confronto com as demandas da vida. Os estoicos nos incentivam a encarar esses desafios de frente, a abraçar o desconforto e a incerteza como oportunidades de crescimento. A autenticidade é um valor fundamental. Procrastinar é visto como uma forma de auto-engano. Sêneca nos adverte sobre a ilusão de que temos tempo ilimitado, chamando a atenção para a urgência de vivermos de acordo com nossos princípios mais profundos. A procrastinação é uma oportunidade para avaliarmos se nossas ações refletem verdadeiramente quem somos e o que valorizamos. Ao adiar uma tarefa, devemos nos questionar se estamos agindo em consonância com nossa autenticidade ou se estamos cedendo a pressões externas e expectativas sociais. A procrastinação, assim, se torna um espelho que reflete a congruência entre nossas ações e nossa essência interior. Ao adotarmos a visão estoica da procrastinação, descobrimos que essa jornada não é linear, mas sim uma espiral ascendente em direção à autenticidade e à virtude. Eles nos ensinam a transcender a noção convencional de sucesso baseado em realizações externas e a mergulhar profundamente em nossa própria natureza. A procrastinação muitas vezes está ligada à busca incessante pela perfeição, ao medo do fracasso e ao receio de não estar à altura das expectativas. Contudo, os estoicos nos convidam a abraçar a imperfeição como parte intrínseca da condição humana. Sêneca afirmava que não é que tenhamos muito pouco tempo, mas sim que perdemos muito. Aceitar a imperfeição, tanto em nós mesmos quanto nas circunstâncias, nos libera do peso paralisante da autocrítica e nos permite avançar com mais leveza. A procrastinação, quando feita de forma consciente e alinhada com nossos valores, se transforma em uma escolha deliberada. Os estoicos nos desafiam a questionar se a tarefa que adiamos é verdadeiramente essencial para a nossa jornada ou se é apenas uma imposição externa.
Ao procrastinar conscientemente, afirmamos nosso controle sobre as decisões que moldam nossa vida, escolhendo com discernimento as batalhas que vale a pena travar. A procrastinação é uma sombra persistente que paira sobre nossas jornadas diárias, uma tentação que muitas vezes nos seduz para o conforto do adiamento. No entanto, ao refletirmos sobre esse hábito insidioso, podemos encontrar uma fonte inesperada de inspiração e transformação. Ao adiarmos nossas responsabilidades, estamos, de certa forma, adiando também nosso próprio crescimento e realização. A procrastinação é um inimigo disfarçado de aliado, prometendo alívio temporário, mas, no final das contas, nos privando da verdadeira satisfação que advém do cumprimento de nossos objetivos. Cada momento procrastinado é um fragmento do nosso precioso tempo que não pode ser recuperado. No entanto, ao encararmos essa verdade, podemos despertar para a urgência de agir. A procrastinação, longe de ser apenas um obstáculo, pode ser interpretada como um chamado à ação imediata. Em nossos adiamentos, muitas vezes esquecemos que somos os arquitetos de nossos destinos. Cada escolha de adiamento é uma pequena renúncia ao controle sobre nossa própria narrativa. Assumir o comando de nossas vidas significa enfrentar a procrastinação de frente, desafiando a nós mesmos a buscar o progresso constante. Agora que entendemos melhor por que procrastinamos, é hora de descobrir como podemos vencer essa tendência e ser mais produtivos em nossas atividades diárias. Às vezes, subestimamos o tempo necessário para realizar uma tarefa. Avalie realisticamente quanto tempo você precisará e planeje em conformidade. Isso evita a sensação de que a tarefa é impossível de ser realizada. O momento certo muitas vezes não existe. Comece agora, mesmo que seja com um pequeno passo. A ação gera impulso e muitas vezes descobrimos que começar é a parte mais difícil. Mantenha um ambiente de trabalho organizado e livre de distrações. Isso ajuda a concentrar a mente na tarefa em questão, reduzindo a probabilidade de procrastinação. Dividir tarefas grandes em passos menores torna tudo mais manejável. Em vez de encarar um projeto imenso, concentre-se em partes específicas. Isso não apenas facilita o início, mas também permite que você acompanhe o progresso. Estabelecer prazos intermediários pode ser uma excelente estratégia. Se você tem uma semana para concluir algo, defina metas para cada dia. Isso ajuda a distribuir o trabalho de maneira mais equilibrada e evita a pressão no último minuto. Embora seja tentador ceder à gratificação instantânea de atividades mais prazerosas, lembre-se de que a satisfação duradoura geralmente vem do cumprimento de metas e deveres. Reserve um tempo específico para as atividades de lazer, evitando que elas se tornem distrações constantes. Ao atingir metas intermediárias ou concluir uma tarefa, dê a si mesmo uma recompensa. Isso cria uma associação positiva com o trabalho realizado, incentivando você a manter o foco e evitar a procrastinação no futuro. Lembre-se, todos procrastinamos em algum momento, mas com práticas consistentes, podemos desenvolver hábitos mais produtivos. Seja gentil consigo mesmo, aprenda com os momentos de procrastinação e use essas experiências para crescer e melhorar sua abordagem às tarefas diárias. A motivação para superar a procrastinação reside na visão clara de nossos objetivos e na compreensão do potencial latente que cada um de nós carrega. É preciso enxergar além das desculpas momentâneas e abraçar a responsabilidade como uma oportunidade de crescimento. Ao invés de ver a procrastinação como um obstáculo intransponível, devemos encará-la como uma jornada interior. Descobrimos que, muitas vezes, o medo do fracasso
O perfeccionismo ou a falta de confiança são as raízes dessa prática nociva. Ao confrontar essas barreiras, abrimos caminho para o desenvolvimento pessoal e a conquista de nossos sonhos. Portanto, que a procrastinação seja o catalisador para a nossa transformação. Que cada adiamento seja um lembrete de que somos capazes de mais, de que nossos objetivos merecem ser alcançados. A motivação verdadeira não vem apenas de evitar a procrastinação, mas sim da compreensão profunda de que nosso tempo é valioso demais para ser desperdiçado. Que possamos, então, entender a procrastinação como um processo a ser superado em nossa jornada estoica, reconhecendo-a como um espelho que reflete nossas escolhas, temores e aspirações. Neste desafio diário de superar a procrastinação, encontramos a força interior que nos conduz à realização. Ao enfrentarmos essa batalha com coragem e determinação, moldamos nossos destinos e ascendemos além das sombras que a procrastinação tenta lançar sobre nós. Acredite em você e em seu poder interior e seja o protagonista da sua própria história.